Olá, eu sou Ebenezer NC. Eu vim aqui trazer 5 motivos para você votar no Bolsonaro e 5 motivos para você não votar no Lula. Mas antes, eu quero dizer que eu acompanho o Bolsonaro desde 2013, conheço seus valores e seus princípios, e isso fortalece meu apoio a ele. Primeiro motivo para não votar no Lula: a saúde. Os governos Lula e Dilma foram os governos que mais fecharam leitos de hospitais na história do Brasil. Em 2012, o G1 da Globo trouxe uma matéria que apontava mais de 42 mil leitos de hospitais fechados pelo governo do PT. As fontes são de G1, CNN, Revista Veja e outros. Em 2013, a Revista Veja publicou o seguinte comentário do jornalista Reinaldo Azevedo: se há uma área que piorou espetacularmente no Brasil nestes quase 11 anos de governo petista, essa área é a saúde. E é mentira que tenha sido por falta de recursos. Faltou mesmo competência. Lula fechou centenas de hospitais e gastou dinheiro de forma desnecessária e com corrupção, conforme aponta reportagens. Ele preferiu construir estádios de futebol ao invés de hospitais e ainda disse que era um retrocesso priorizar hospitais. Primeiro motivo para votar no Bolsonaro: recorde de investimento na saúde. Só de leitos de UTI foram abertos mais de 30 mil no governo Bolsonaro. Enquanto o PT fechava hospitais, Bolsonaro abriu. Bolsonaro também zerou impostos de remédios e criou o programa Médicos pelo Brasil. São mais de 2.200 médicos atuando em áreas remotas pelo Brasil. Bolsonaro também se preocupou em valorizar os profissionais da saúde, criando um piso salarial da enfermagem, que aumentaria o salário dos profissionais dessa área. Porém, o PT entrou com recurso para suspensão e o STF aceitou. Segundo motivo para não votar no Lula: Lula financiou ditaduras como Cuba, Nicarágua e outras, usando o nosso dinheiro para fazer grandes obras nesses países, todas terminadas. Mas deixou o Brasil de lado, não investindo no país. As obras iniciadas aqui no Brasil ficaram inacabadas, sendo usadas apenas para desvio de dinheiro. Segundo motivo para votar no Bolsonaro: obras do governo Bolsonaro. Bolsonaro iniciou, continuou, priorizou e terminou obras por todo o Brasil. Bolsonaro levou água para o Nordeste através da transposição de São Francisco e através de outras mais de 60 obras hídricas, além de poços perfurados pelo Exército e a tecnologia de dessalinização da água. Bolsonaro asfaltou rodovias por todo o Brasil, construiu novas malhas ferroviárias, construiu portos e aeroportos e reformou pontes por todo o Brasil, construindo pontes importantes como a ponte que liga o Acre. Terceiro motivo para não votar no Lula: ele usou o pobre como papel higiênico. Inclusive, há vídeos na internet em que o próprio Lula disse que para ele, pobres eram apenas números, eram como papel higiênico, que ele usava e depois jogava fora. Terceiro motivo para votar no Bolsonaro: Bolsonaro valorizou o povo brasileiro, principalmente os mais pobres. No governo Bolsonaro, foram entregues mais de 1,5 milhão de casas para pessoas de baixa renda, mais do que o governo Lula e Dilma juntos. Bolsonaro também criou o Auxílio Brasil de R$ 600, 3 vezes mais do valor do Bolsa Família, além de ter criado o Auxílio Gás. As mulheres são prioridades nesses programas de governo. Quarto motivo para você não votar no Lula: corrupção. Se você digitar no Google a frase "o maior ladrão do mundo", o Lula vai ser destaque. E não é à toa. É de perder de vista o número de escândalos de corrupção em que ele se envolveu. Até 2014, a revista Veja apontava mais de 214 bilhões de reais desviados, só da saúde. Mas teve petrolão, mensalão, cuecão, desvio de dinheiro de tudo quanto é tipo. E o Lula foi condenado em 3 instâncias. Foram diversos processos, mas ele foi solto por manobra político-judiciária. Alguns vão dizer que Lula roubou, mas fez. Mentira! Aqui no Brasil ele não fez nada, ele fez fora. Já Bolsonaro não roubou e fez. Corrupto tem que estar preso e não disputando uma eleição. Quarto motivo para votar no Bolsonaro: ele é cristão. Respeita a religião, respeita a família, respeita o povo e, principalmente, respeita a Deus. Se o lado esquerdo roubava o Brasil, Bolsonaro acabou com a corrupção e fortaleceu os bons princípios no Brasil. De onde vem o dinheiro do Auxílio Brasil, do Auxílio Gás, do Auxílio Emergencial, dos salários que estão sendo aumentados? Vem de um governo que não rouba. Se não há corrupção, sobra dinheiro para o povo, sobra dinheiro para fazer obras pelo Brasil.
Quinto motivo para não votar no Lula: economia. Essa foi mais uma área em que o PT fez estrago no Brasil. O salário não aumentava, o Bolsa Família não aumentava, o tomate era vendido a preço de ouro, faltou feijão, ao ponto de o Lula dizer que nós deveríamos comer apenas arroz. Economia para o PT era cobrar impostos dos mais pobres. Pagávamos impostos até para os sindicatos. A taxa de juros vivia nas alturas. O povo só conhecia a palavra infração. Nunca antes ouviu falar de deflação. O PIB só vivia no vermelho. O governo gastava mais do que arrecadava. O desemprego vivia em alta. Com o PT, nós vivemos crise econômica, crise na saúde, crise por falta de emprego e tudo isso sem ter pandemia e nem guerra. O PT destruiu o Brasil. Quinto motivo para votar no Bolsonaro: economia. O orgulho do povo brasileiro e vitrine do Brasil para o mundo. Bolsonaro transformou a economia do Brasil em uma das melhores do mundo. A economia do Brasil virou destaque, sendo elogiada por presidentes e jornalistas de outros países. O Brasil é um dos países que mais cresce e se desenvolve nos dias de hoje. Se com o PT o PIB vivia no vermelho, com Bolsonaro o PIB anda de verde e amarelo, crescendo mais do que em países de primeiro mundo. Enquanto o mundo vive em alta inflação, o Brasil vive em uma histórica deflação, a queda dos preços. E isso é devido pela política econômica adotada por Bolsonaro desde 2019. Atualmente, o Brasil está entre os 7 países com a menor inflação do mundo, números melhores do que Estados Unidos, Reino Unido e Europa. O Brasil também está batendo um recorde de geração de empregos. Em 2022, o Brasil criou mais empregos do que Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha juntos. Se tratando de economia, não podemos esquecer que o Bolsonaro criou o Pix, que nos livrou das grandes taxas dos bancos e gerou maior facilidade de movimentação de dinheiro. O Brasil de Bolsonaro é um Brasil em desenvolvimento. É um Brasil verde e amarelo. É a pátria amada Brasil. Vote 22.